Então, meu nome é Laís, meu orientador é o professor Ricardo. O nosso tema é avaliação pós-ocupação do programa Minha Casa Minha Vida, uma abordagem contextualizada com a população de baixa renda em Fortaleza. Eu vou partir do pressuposto que vocês lembram da minha última apresentação e que eu contextualizei, mas só para lembrar vocês que o meu objetivo geral é realizar essa avaliação pós-ocupação em Fortaleza, focado na população de baixíssima renda, que é a faixa 1 do programa, que são pessoas que recebem até R$ 1.800 de renda mensal. A nossa revisão bibliográfica vai abranger 3 grandes áreas, que primeiro é a questão da habitação no Brasil, depois um estudo sobre as políticas habitacionais no Brasil e, por fim, o estudo final da avaliação pós-ocupação. Sabe-se que a questão da habitação é um problema recorrente no cenário brasileiro, onde há um grande déficit habitacional em todas as regiões do Brasil. Na minha revisão bibliográfica, eu puxei desde o começo com a questão das estalagens, que resulta na construção dos cortiços. A distribuição espacial das favelas demonstra que a questão da habitação é um problema que atinge, como eu tinha dito, todas as regiões brasileiras. Aqui é um gráfico feito pelo IPEA, que mostra a distribuição dos aglomerados subnormais. O IBGE chama de aglomerado subnormal construções que são, digamos que, impróprias para a habitação. Favelas, cortiços, barracos, esse tipo de habitação. Em Fortaleza, a produção habitacional vai apresentando um cenário em que a população de rendas médias e altas vem se segregando em condomínios fechados, enquanto a pobreza está difundida por todo o tecido urbano. Aqui um gráfico onde eu comparei a renda das pessoas com a proporção para os domicílios. Com pessoas com mais de 20 salários mínimos, nós temos uma proporção de mais domicílios do que a quantidade de pessoas. E esse cenário ele é bem diferente quando se compara uma população de baixíssima renda, onde a população de até meio salário mínimo é bem maior do que a quantidade de domicílios. No histórico das políticas habitacionais brasileiras, a política habitacional ela começa em 1964, com a criação do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, em que ele foi fundado na época dos militares, de forma a ter esses fundos destinados à habitação no Brasil. Então, com o fim do BNH em 1986, até a criação do Ministério das Cidades, o Brasil passou por um período sem nenhuma política habitacional, digamos que efetiva. E, em 2003, com o Ministério das Cidades, surge o Sistema Nacional de Habitação em 2004. Em 2007, veio o Programa de Aceleração do Crescimento, com a instalação do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009, que veio dentro desse Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui é um parâmetro do Programa Minha Casa Minha Vida, que em 2016, aqui no Ceará, ele entregou 7.687 unidades habitacionais, e em Fortaleza, cerca de 9.636 unidades habitacionais foram entregues na cidade. E agora a questão da avaliação pós-ocupação, em que define-se como um conjunto de métodos para uma avaliação de desempenho em ambientes construídos em uso, com prioridade na satisfação dos usuários. Na avaliação pós-ocupação, a questão principal é a satisfação dos usuários. São avaliados vários aspectos técnicos, de manifestações patológicas, mas o aspecto principal a ser considerado é a satisfação do usuário dentro do seu comportamento na sua habitação. E aqui o ciclo virtuoso do edifício, em que a avaliação pós-ocupação ela entra ali no final, depois do uso e ocupação, em que, depois de feita a avaliação pós-ocupação, é possível fazer um novo planejamento, um novo projeto para futuros edifícios. E, dentro da conjuntura da política habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, que foca na população de baixa renda, pode ser um meio interessante para dar voz a esse segmento da sociedade. E é isso, obrigada.